Olá, 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 cherries! Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus! Tudo bem com vocês, meninas? Como vocês estão? Espero que todas ótimas, maravilhosas. E, bom, cherries, hoje eu tô aqui numa praça perto de casa e aí eu resolvi gravar. Eu resolvi gravar porque, na verdade, eu tava pensando em algumas coisas e eu fiquei refletindo, parei pra pensar e falei, meu, será que as meninas sabem por que a Cherry Purple existe, né? Por que a gente criou a Cherry? E aí eu pensei e falei, bom, vou fazer um vídeo explicando um pouco, né, por que a Cherry nasceu, o que foi que aconteceu para a Cherry ter nascido, né? Mas para eu explicar sobre a Cherry, eu vou ter que explicar sobre a minha vida. Então, talvez esse vídeo fique até um pouquinho comprido, mas é porque eu vou contar a minha história para vocês, né? E, bom, vamos lá. O meu nome é Bárbara, não sei, para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui na Cherry, enfim, meu nome é Bárbara. E eu sou infoprodutora da Cherry Purple, então eu produzo todos os conteúdos, né, da Cherry, quem produz sou eu. E junto comigo tem a minha irmã, Estela, ela não apareceu ainda em nenhum vídeo ainda, mas ela vai aparecer um dia que eu vou falar pra ela aparecer. Então, se vocês querem que a Estela apareça em algum conteúdo da Cherry, posta aqui, comenta aqui embaixo que aí eu vou colocar a carinha dela aqui, vou expor ela pra vocês. Mas enfim, e a Estela, ela é responsável por toda a distribuição dos conteúdos. Toda a parte técnica, quem exerce é a Estela. Então, quando vocês vêem anúncios nossos, é a Estela que está envolvida nisso. O nosso site, quem construiu o nosso site foi a Estela. Quem faz a distribuição, quem sobe esses vídeos, quem edita esses vídeos e sobe ele pro YouTube é a Estela. Então toda essa parte fica com ela. Eu fico com a parte de conteúdo mesmo. Então quem desenvolve o conteúdo das lives, enfim, sou eu. Mas enfim, voltando para minha história então. Eu tenho 26 anos, né? Mas eu sempre fui uma menina muito, muito, muito curiosa em relação ao comportamento humano. Eu sempre gostei muito. Eu sou bióloga e eu aprendi a gostar de biologia por conta do meu pai. O meu pai, ele sempre gostou muito de biologia, ele sempre gostou muito do mundo, do reino animal, né? E quando eu era criança, ele assistia muitas séries e ele assistia muitos documentários em relação à vida animal e eu acabei tomando gosto também pela vida animal e, consequentemente, pela biologia. Se tiver muito barulho aí é porque tem uma galera aqui, eu tô numa praça, né? Então tem uma galera, então às vezes acaba fazendo uns barulhos. Mas enfim, então meu pai ele sempre gostou muito de biologia e eu acabei gostando junto com ele. Só que eu sempre fui uma pessoa também muito observadora e eu sempre fui muito sensível. Então eu sempre observei muito o ambiente, sempre observei muitas pessoas e eu sempre fui muito tímida, né? Eu sempre fui extremamente tímida, então eu sempre fui muito reservada. E aí, como eu era tímida sempre nos ambientes sociais onde eu estava, eu sempre ficava quieta, né? E aí eu conseguia absorver o que estava acontecendo no meu ambiente, né? Porque eu gostava de analisar as pessoas, eu gostava de ver o comportamento das pessoas. Então eu fazia associações com o comportamento das pessoas. Mas até então, isso eu tô contando quando eu era mais novinha, né? Quando eu era menina, enfim, quando eu era mais jovem. E eu tive alguns problemas dentro da minha família, né? Eu vivi algumas violências dentro da minha... Eu vivi não, eu vi muitas violências dentro da minha família, né? Num contexto geral, mas violências verbais, psicológicas, enfim. Eu vi muito de perto, muito próximo, o casamento dos meus pais acabando, né? E os meus pais, eles são bem extremos, então os dois são bem bravos, assim. Então, tipo, eu vi muitas brigas deles, muitas discussões, muitas televisões sendo quebradas dentro de casa, enfim. E isso mexeu muito comigo. Mas até então eu era criança, né? Não tinha como fazer essa associação consciente do quanto aquilo estava mexendo com a minha personalidade, com o meu psicológico, enfim. Então eu sempre fui muito teimosa, né? Minha mãe conta que eu sempre fui muito teimosa, muito respondona.
Eu sempre bati muito o pé, nunca aceitei as coisas assim, alguém falava alguma coisa pra mim, eu aceitava de prontidão, eu sempre discutia, argumentava muito, né? Mas eu sempre fui muito educada e muito quieta, principalmente em relação a outras pessoas. Então, se eu ir numa festa, em algum lugar, algum outro ambiente que minha mãe me levasse, ou meu pai me levasse, eu ficava quietinha ali no meu canto e eu era só meiga e fofa, né? Mas sempre com os olhinhos muito atentos ao que estava acontecendo. E, enfim, e aí eu fui crescendo, né? Aí meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Os meus pais se separaram e até então, pra mim, isso não tinha mexido muito comigo. Eu achei que isso não tivesse trazido impacto pra minha vida. Pra mim tem uma pessoa aqui atrás, aí eu fico meio assim, né? Então eu cresci, né, nesse ambiente, meus pais se separaram, eu achei que eu não tivesse sofrido de alguma forma com isso, né? O meu irmão já, ao contrário, eu tenho um irmão mais velho, já ficou muito nítido o quanto essa questão do meu pai e da minha mãe terem se separado mexeu muito com ele, né? Ele teve uma adolescência extremamente revoltada, então ele deu muito trabalho na adolescência dele. E depois que meus pais se separaram, o meu pai, ele sumiu. Porque o meu pai, ele é esse tipo de homem, né? Que separa da mulher e separa dos filhos. E aí, às vezes, quando a gente tava com ele, ele sempre falava, tipo, quem tem que cuidar dos filhos é a mãe, o pai não precisa cuidar, enfim, é a mãe que tem que saber disso. E o meu pai, ele é uma pessoa muito machista, né? Ele é um homem muito machista. Então ele tem muito essa questão de, tipo, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher isso, a mulher aquilo, enfim. E a minha mãe, ela nasceu dentro de um ambiente também machista, levando em consideração a geração dela, né? Mas a minha mãe, ela virou órfã muito cedo, ela perdeu o pai dela, ela tinha 14 anos e quando ela tinha 18 anos, 18 para 19 anos, que foi quando ela estava grávida do meu irmão e se casou com meu pai, a minha avó veio a falecer, né? E a minha mãe, ela tem 4 irmãs, então elas são em 5 mulheres dentro da família dela, né? E todas eram muito novas, enfim, mas todas estavam nesse processo de casar, enfim. Então, assim, a minha mãe também uma base psicológica, né? Ela também não teve uma base psicológica muito boa, muito forte. Assim como meu pai também. Até porque o meu pai, ele também... A minha avó se separou do meu avô. E o meu avô, ele basicamente teve o mesmo comportamento que o meu pai teve quando se separou. Ele mais ou menos usou a mesma justificativa. Quem tem que saber dos filhos é a mãe e o pai, foda-se. Foi embora, vazou. E, enfim... Então, aí meus pais se separaram, beleza. Pra mim isso não tinha impactado na minha vida. E aí eu comecei a descobrir o impacto que isso causou na minha vida, na verdade, mais pra agora, né, na fase adulta. Mas até então, quando eu entrei na adolescência, como eu disse, eu sempre fui muito quieta, muito introspectiva. Então eu sofria muito, né, essa questão, porque eu sentia sempre um vazio muito grande em mim. E hoje, né, na minha fase adulta, eu consigo analisar e eu percebo que na minha fase de adolescência eu passei por um processo de depressão, porque eu era altamente depressiva, mas como eu era muito fechada e eu tinha muito medo da minha mãe, né, porque a minha mãe sempre foi muito brava e ela não tinha muita argumentação com a minha mãe, então a questão do afeto, eu sempre me senti muito distante da minha mãe, então eu nunca tive um relacionamento muito próximo com ela. E na minha adolescência, a base masculina que eu tinha era o meu irmão, só que o meu irmão também era adolescente e ele era extremamente revoltado por conta de questões familiares, então ele dava muito problema, meu irmão se envolvia em muitos problemas e o meu irmão tinha conceitos e ideias extremamente machistas, mas eu me apegava muito ao meu irmão porque ele era uma base para mim, era um espelho para mim. E até porque quando eu era criança, eu era muito apegada com meu pai. Eu sempre fui muito apegada com meu pai. E quando ele se afastou da gente, então, como um meio de apoio, eu encontrei um masculino no meu irmão. Mas o meu irmão não tinha base, né? Porque ele estava na mesma situação que eu. Só que de uma forma ainda mais distorcida, né? Muito mais revoltado do que eu estava.
Então eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito vazia, eu era extremamente calada, né? Eu guardava muita mágoa dentro de mim, mas eu não contava pra ninguém, eu só remoía aquilo dentro de mim. E eu lembro que várias vezes eu em casa, né? E eu peguei bem essa época de MySpace, Orkut, enfim, eu ficava muito nas redes sociais, mas eu não tinha amigos de verdade. Eu tinha, assim, minhas colegas da escola, mas não eram amizade, sabe? E minha mãe, ela sempre foi muito conservadora comigo, então ela não deixava eu sair. Eu fui uma adolescente que, né, às vezes eu escuto as meninas adolescentes falando, sei lá, meninas de 16 anos, 17 anos falando, porque eu saio muito, eu já saí, já virei à noite, já fiz isso, já fiz aquilo. Imagina, nunca fiz nada dessas coisas. 14 anos, imagina, 14 anos não tinha nem peito. Enquanto tem menina de 14 anos hoje em dia que tem mais corpo do que eu hoje com 26 anos, né? Então, eu sempre fiquei muito fechada dentro de casa. Então eu não tinha amigos, eu não tinha muitas bases, eu era extremamente solitária, eu me sentia extremamente solitária. E eu lembro várias vezes eu entrava no banheiro, o banheiro para mim era uma espécie de fortaleza, né? E às vezes eu entrava no banheiro e eu me debulhava em lágrimas e trancava lá a porta. E às vezes a minha mãe até batia na porta e falava, Pinha, sai logo desse banheiro, a gente quer usar. E eu lá chorando no banheiro, e chorava assim, não sabia por que chorava, né? Só se sentia muito deprimida, muito vazia. E aí eu comecei a namorar. No final dos meus 16 anos, eu conheci um menino pela internet. E aí eu comecei a namorar com ele, né? A gente primeiro começou a conversar, a trocar mensagens pela internet. E aí a gente resolveu se encontrar. E aí eu lembro que minha mãe até me levou, que a gente resolveu se encontrar num shopping. E minha mãe falou, não, eu vou te levar porque, né, vai saber, enfim, eu quero conhecer essa pessoa primeiro. Aí beleza, fomos lá no shopping, realmente era um menino, né? Ainda bem, ufa! Mas enfim, era um menino. E aí a gente ficou aquele dia, foi a primeira pessoa que eu tinha ficado, a primeira pessoa que eu fiz tudo na minha vida, né? E enfim, fiquei com ele. Só que quando eu comecei a namorar, eu percebi um outro comportamento em mim. Como eu era muito sozinha, muito solitária e eu me sentia muito vazia, a minha mente, né, a minha mente colou na mente dele, colou no corpo dele. Então eu me tornei extremamente possessiva, né? Extremamente ciumenta, extremamente possessiva. E eu sempre tive, e por eu ter essa característica desde a infância de ser muito teimosa, muito questionadora, então eu sempre fui muito manipuladora, muito controladora e eu controlava ele de certa forma, né? Então ao mesmo tempo que mas por que eu fazia isso? Porque eu via nele uma válvula de escape para os meus sentimentos vazios, para os meus sentimentos que não tinham sentido para mim, para minha vida que não tinha sentido para mim. E aí eu comecei a viver a vida dele, né? E ele era o oposto de mim, então ele era muito pra frente, ele tinha vários amigos, final de semana na casa, tipo, todo final de semana lá na casa dele, ele e os amigos dele saíam para fazer rolê, para fazer alguma coisa, enfim, e eu nunca tive isso. Então pra mim isso era uma novidade. E eu tava gostando daquilo, porque me trazia sentido pra vida, sabe? Me trazia um real sentido pra vida. E aí, enfim, a gente namorou por volta de de uns 11, eu acho que chegou a um ano, talvez. Mas foi um relacionamento muito conturbado, porque pelas minhas características emocionais frágeis, sabe? Então eu exigia muito dele, eu tentava possuí-lo de várias formas e eu tentava dominar ele. Então como eu era extremamente ciumenta, então essa questão de tipo, eu tinha muitos ciúmes das amigas dele, eu não entendia essa questão de, sabe, de amizade, porque eu não tinha amizades, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada, eu me sentia extremamente vazia. E aí a gente acabou terminando, né? Depois de muitos problemas, a gente acabou terminando. E eu lembro que quando a gente terminou, pra mim foi pior do que quando eu antes não tinha ele na minha vida. Porque até então antes eu era vazia, mas eu era vazia sozinha. E aí depois que eu experimentei o amor, né? Porque até então a gente acha que é amor, eu achava que era amor. E quando eu experimentei o amor, eu gostei, né? Foi uma espécie de droga pra mim, foi uma coisa maravilhosa, porque me preencheu em alguns momentos. E aí quando a gente terminou e eu me vi de novo naquele estado, sabe, vazia,
sem amigos, sem ninguém, triste, sem sentido, para mim foi muito difícil tentar lidar com isso. Para mim foi extremamente difícil lidar com isso. Então eu tentei me suicidar, né? Teve um dia que eu estava em casa, eu estava extremamente, assim, perdida, eu estava muito perdida. E aí eu lembro que eu peguei uma cartela de Dorflex e eu lembro que eu tinha escutado uma vez uma história de uma menina que se matou, que ela tinha enrolado no pescoço um cordãozinho, e aí ela tomou uma cartela de remédios e foi dormir. E aí, por conta dos remédios, enfim, não sei o que foi que aconteceu, ela acabou se estrangulando com esse cordão. E tanto que no outro dia, quando a mãe dela acordou e foi pro quarto dela e viu ela estava até com o pescoço todo arranhado, porque talvez no desespero ela tentou tirar o negocinho que ela tinha amarrado no pescoço e aí acabou se machucando. Enfim, a menina veio a falecer. E aí eu lembrava dessa história. E aí eu comecei a pensar, eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu amarrei um fiozinho, um cordãozinho de nylon, né, no pescoço. Peguei uma cartela de Dorflex, que é relaxante muscular. Eu falei, vou tomar uma cartela de Dorflex, porque aí eu tenho um troço aí, uma parada, morro e acabo com o meu sofrimento logo de uma vez. Porque doía muito, né? E a alternativa que eu via para isso era sair daquilo, e sair daquilo para mim era deixar de viver. Porque isso talvez amenizaria a minha dor, meu sofrimento. E aí eu fiz isso. Tomei lá minha cartela de Dorflex, coloquei o negócio no pescoço e fui deitar. E aí eu lembro, eu não morri. Que bom, né? Porque senão eu não estaria aqui. Eu não morri, mas foi uma experiência horrível. Porque eu me senti assim, ao mesmo tempo que eu estava fora do meu corpo, eu estava dentro do meu corpo. E era uma sensação assim de perdição horrível. E aí eu comecei a me automutilar, me auto-julgar, no sentido de tipo, o que você está fazendo? Você está tentando tirar sua própria vida. Como que você pode fazer isso? Não faz isso, e se você morrer? E aí isso começou a me dar um desespero, começou a bater um medo muito grande dentro de mim, que eu comecei, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O que eu tô fazendo? E aí, enfim, eu passei a noite inteira nesse estado de dormência, mas eu estava acordada, o meu corpo dormente, e aí a minha língua ficou seca e parecia que ela estava inchada. Foi horrível, horrível. E aí depois, outro dia, quando eu acordei, eu falei, eu tenho que parar com isso, né? Eu sei que eu tô triste, eu sei que eu tô vazia, eu sei que, né, o meu ex-namorado tá me fazendo muita falta, eu queria estar com ele, mas eu não posso fazer isso comigo mesma. E aí eu tive o primeiro estalo, né? A primeira oportunidade, que foi o que me fez despertar um pouquinho no sentido de valoriza um pouco mais a sua vida, sabe? E aí, enfim, aí foi passando os dias, eu tava indo no colegial, foi passando alguns dias, e aí eu fui, né, superando o meu término de relacionamento, e aí eu conheci uma outra pessoa que era da minha escola, ele estudava na mesma sala do meu primo. E aí a gente foi conversando, se conheceu, aí a gente se adicionou no Orkut, no MSN, porque na época era isso, e aí começamos a trocar ideia e tal, e aí a gente começou a namorar. E aí começamos a namorar e eu estava completamente apaixonada, porque ele era incrível. Era uma pessoa assim incrível, mas de novo, ele era totalmente o oposto da minha vida. Ele era totalmente o oposto da minha vida. Enquanto eu era uma pessoa, ele era uma pessoa totalmente contrária a mim, contrária às minhas ideias. E pra mim tava ok, porque a gente tem essa crença, né, de os opostos se atraem. E era tão forte a nossa atração, que tipo, pra mim foi, nossa, maravilhoso. Eu encontrei a pessoa da minha vida. E nessa eu fiquei 5 anos dentro desse relacionamento. Foi um relacionamento muito bom em alguns momentos, mas ele foi um relacionamento que me trouxe muita aprendizagem, mas muita aprendizagem pessoal, mas não dentro do relacionamento, porque dentro do relacionamento eu estava num processo inerte, né? Então, de novo, eu colei a minha mente nessa outra pessoa, eu colei a minha vida nessa outra pessoa e eu comecei a viver a vida dessa outra pessoa, né?
E ele também era extremamente machista, então ele me controlava muito. E ele era muito possessivo e muito ciumento, e ele conseguia me manipular de uma forma assim incrível. E ele era muito abusivo, então eu vivi por 5 anos dentro de um relacionamento extremamente abusivo. E às vezes eu lembro que, às vezes ele ficava se olhando no espelho assim, daí ele olhava assim pra mim e falava, você tem que dar graças a Deus que você me tem na sua vida. Você tem que dar graças a Deus que eu tô com você. Porque olha pra mim, você acha mesmo que você vai conseguir encontrar alguém igual a mim algum dia na sua vida? Eu sou único. E aí eu olhava pra ele e meus olhinhos brilhavam e eu ficava, nossa, realmente, eu tenho uma sorte muito grande de estar com ele. Eu tenho muita sorte de estar com essa pessoa, eu tenho que dar graças a Deus. Enfim, e aí eu fui vivendo 5 anos dentro de um relacionamento extremamente abusivo. Eu lembro uma vez que a mãe dele, nossa, a mãe dele era uma figura, porque ela influenciava muito ele, sabe? E uma vez a gente estava num churrasco e a minha mãe sempre me ensinou a ser educada e prestativa. Então a gente estava no churrasco na casa de uns amigos da família dele. E aí tava terminando o churrasco, aí eu falei pra mulher que era dona da casa, eu falei, você quer que eu te ajudo, né, a lavar louça, tal, eu te ajudo a arrumar alguma coisa? Aí a mulher, não, imagina, não precisa me ajudar não, fica tranquila, tal. Aí veio a mãe dele, que era minha sogra, e aí ela falou assim, não, ela vai ajudar sim, você pode lavar a louça pra ela. Aí eu, não, beleza, eu vou lavar a louça. Aí ela começou a falar assim pra mim, minha sogra, minha ex-sogra, começou a falar assim pra mim, não, porque você já tem que aprender desde agora que quem quiser namorar com meus filhos, quem quiser casar com meus filhos, tem que fazer no mínimo tudo o que eu faço para eles. Porque eu não acho justo eu ter criado meus filhos tão bem para chegar a qualquer uma e tratar eles do jeito que quiser. Então você tem que aprender desde cedo que quando você está dentro da casa da sogra, quem faz as coisas é você. E, ela já fez cada coisa comigo, essa mulher, que foi, nossa, muito engraçada. E aí teve uma vez que eu tava na casa dela, ela tirou as roupas do varal e aí ela pegou as cuecas dele, deu tudo no meu colo e falou, você vai dobrar as cuecas dele. E aí eu lá, toda carneirinha, dobrando as cuequinhas dele. Muito engraçado. Mas enfim, e a mãe dele tinha esse perfil e, consequentemente, ele tinha esse perfil também. Então foram 5 anos dentro de um relacionamento possessivo, manipulador, abusivo pra caramba, muito ciumento. E no final das contas a gente acabou terminando porque ele me traía demais. Ele saía escondido, ele me traía muito e eu aceitava muito. Só que chegou um dia que eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Vamos lá. O que eu estou fazendo? E era muito difícil para mim, porque eu era muito obediente, né? Eu sempre fui, na verdade, muito obediente. Embora eu sempre fui muito teimosa e questionadora, mas eu sempre fui muito obediente dentro de uma hierarquia. Então, se dentro de uma hierarquia eu percebo que alguém está acima de mim, eu tendo a abaixar a cabeça com mais facilidade, né? Na época, né? Porque as coisas mudaram, mas a gente vai chegar aí. Enfim, e aí eu comecei a me questionar e eu comecei a perceber que eu não estava feliz e que as coisas não estavam legais. E todo mundo que eu conhecia já tinha falado pra mim 500 mil vezes, termina com esse cara, o que você tá fazendo com ele? Termina com ele, o que você vê nele? Mas eu tava tão assim, sabe, alucinada, que era difícil pra mim tomar essa decisão sozinha, né? E aí, depois de muitos trancos e barrancos, muito choro, muita lágrima, eu acabei terminando com ele. E aí a gente terminou. E aí eu comecei a sair sozinha. Falei, vou dar um tempo pra mim. Aí, nessa época, eu já tava com os meus 20, beirando 21 anos. E aí eu comecei sair com ele, eu comecei a sair sozinha, comecei a ir pra umas baladinhas. E aí eu comecei a me notar. Comecei a perceber que eu sou uma pessoa e que eu tenho valor. Mas sempre foi muito difícil para mim sozinha enxergar o meu valor, porque eu sempre tive a autoestima extremamente baixa. Então eu não conseguia ver beleza em mim. Ver beleza tanto fisicamente quanto nas minhas ações. Então, pra mim, que nem eu tô gravando aqui pra vocês, há alguns anos atrás, eu fazia um vídeo, aparecer na frente de uma câmera e assistir esse vídeo depois,
Não dava, era absurdo, porque eu ver a minha própria imagem me incomodava. Porque aí eu olhava pra minha própria imagem e já começava a me julgar. Tipo, nossa, meu, olha como eu sou ridícula, eu sou muito feia. Nossa, como que as pessoas me suportam? Como que isso? Eu tinha, assim, uma construção muito grotesca de mim mesma. Porque a minha autoestima era extremamente baixa. E aí eu, beleza, né, eu terminei isso. Aí comecei a sair e comecei a notar um certo valor em mim, porque aí eu comecei a me arrumar mais, aí eu mudei a cor do cabelo, né, fiquei loira, aí eu comecei a ver que, não, realmente tem pessoas por aí que estão me achando bonita, enfim, e aí beleza, aí entrei numa empresa, né, numa empresa multinacional, e aí eu lembro que o primeiro feedback que eu tive da minha coordenadora nessa empresa, ela falou assim pra mim, Bárbara, você é muito inteligente, você é muito extraordinária, você tem muita capacidade e tal, não sei o que, e eu quero te desenvolver porque eu percebo um potencial incrível em você e eu quero desenvolver isso em você. E aí eu comecei a chorar, e aí ela ficou meio assim, ela pegou e perguntou pra mim, falou, por que você tá chorando? Falei, eu tô chorando porque eu não consigo enxergar isso em mim. Eu tô chorando porque eu não acho que eu sou essa pessoa que você tá falando que eu sou. E aí, enfim, ela conversou muito comigo. Essa pessoa foi extremamente maravilhosa dentro da minha vida. Então, fica uma dica pra vocês. Às vezes a gente tá em situações e tem pessoas que estão tão próximas da gente que trazem, sabe, uma sabedoria ou que trazem uma percepção, uma análise pra gente e que a gente às vezes não dá tanto valor, sabe? Existem vários anjinhos por aí próximos a nós que seja cumprimentando a gente, dando um bom dia ou fazendo um elogio, sabe? Mas é um elogio sincero. Essas pessoas ajudam demais a que a gente consiga nos desenvolver ou enxergar potenciais e capacidades em nós mesmos. Mas enfim, e aí eu tava lá com essa pessoa, com essa minha coordenadora, comecei a trabalhar e aí eu comecei realmente a notar que eu tinha uma facilidade muito grande dentro do trabalho em relação às outras pessoas. E isso começou a me animar, por quê? Porque eu comecei a dar valor para as minhas próprias ações, eu comecei a dar valor para mim mesma. Eu saí do estado de vítima, tipo, ai gente, eu sou vítima, alguém precisa vir aqui e falar para mim que eu tenho potenciais. E aí eu comecei a me colocar no lugar do ofensor e comecei a falar, não, peraí, por que eu estou me colocando no olhar de vítima? Eu sou o ofensor, porque se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Se a atividade está na minha mão, quem tem que executar ela com excelência sou eu. Não é esperar que alguém veja a excelência da minha atividade. As pessoas só vão ver a excelência da minha atividade se ela for excelente. E ela só vai ser excelente se eu transformar ela, se eu deixar ela, modificar ela e deixar ela excelente. E aí, enfim, comecei e tal, não sei o quê, e aí eu acabei me envolvendo e conheci, né, nesse meio tempo, lógico que eu fui conhecendo outras pessoas, saindo com alguns carinhas, mas assim, nada muito importante. E aí eu conheci uma pessoa, um cara, que eu namorei 11 meses com ele, e ele também foi extremamente importante na minha vida, porque ao contrário dos outros namorados que eu tive, ele sempre foi muito liberal. E ele era, assim, uma pessoa maravilhosa, ele me tratava muito bem. E ele era uma pessoa que gostava sempre de expor, tipo, o meu lado positivo. Ele nunca me prendeu, ao contrário dos meus ex-relacionamentos, né? Não tinha esse controle, essa posse, essa obsessão, um jogo. Ele sempre foi muito livre comigo, sabe? Ele sempre me deixou muito livre. E ele sempre me elogiou muito, ele sempre me mostrou todos os meus potenciais. Não deu certo esse relacionamento também. Por quê? Porque não tinha um equilíbrio. Ele sempre mostrava muitos potenciais em mim. E eu sabia que às vezes eu estava sendo surtada, que às vezes eu estava sendo chata, que eu estava sendo insuportável. E mesmo assim, mesmo nesses momentos que eu estava sendo essa pessoa, sabe, insuportável, ele ficava lá e ele falava, não, você é incrível, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. E não era o que eu queria ouvir, eu queria que alguém me desse, sabe, um puxão e falasse, meu, para de ser louca, você tá causando aí, né? Vamos dar uma segurada. E ele não tinha esse equilíbrio comigo, eu sempre era muito perfeita para ele. Então acabou não dando certo esse relacionamento. E aí eu fiquei mais alguns meses sozinha, né, solteira, né, aproveitando esse momento comigo. E assim, dentro desses momentos que eu tava sozinha, eu sempre fui muito, eu sempre refleti muito sobre tudo o que aconteceu, sobre as minhas ações, sobre os meus namoros, sobre o que eu gostava, o que eu não gostava, o porquê que eu tinha terminado e o porquê eu tinha que manter essa posição de estar solteira, de não retomar com essas pessoas, e, enfim.
E aí eu encontrei o meu outro namorado, que foi o último namorado até esse vídeo. Eu fiquei 4 anos com ele, a gente ficou 4 anos junto e foi também assim um relacionamento incrível. Independente de todos os problemas que eu tive em todos os meus relacionamentos, eu não julgo nenhum dos meus ex-namorados. Eu acho que eles todos foram extremamente importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, e independente do quanto eles tenham me feito sofrer, independente das traições, independente de todas as manipulações, foram essenciais e cruciais para o meu desenvolvimento, porque se eu tô aqui hoje fazendo um vídeo para vocês, é porque eu consegui me autodesenvolver, e eu só me autodesenvolvi a partir da imagem que eu construí dentro de todos os relacionamentos, tanto os amorosos quanto de amizade, familiar, enfim. E aí eu tive esse meu outro relacionamento, né? E ele também foi maravilhoso, foi incrível, foi um relacionamento muito equilibrado durante muito tempo. Então a gente não tinha muita posse, né, muita obsessão um do outro, mas a gente também não era totalmente livre e ausente um do outro. Existia um equilíbrio muito bom. O único problema desse último relacionamento que eu tive foi uma questão mais de maturidade. Então eu era mais velha do que esse meu ex-namorado. Eu tenho 26 hoje, ele tem 22. Quando a gente começou a namorar, ele tinha 18 anos, eu tava indo pros 22 já. Tava indo pros 22 e ele tava, não, eu tava indo pros 22 e ele tava indo pros 19 anos. Então existia uma diferença de idade, embora ele sempre foi um menino muito maduro, né? Mas eu ainda, no final do relacionamento, eu estava sentindo algumas necessidades, né, de questão de maturidade que ele não tinha, mas não era porque o problema era dele, porque ele era uma pessoa horrível, porque isso, porque aquilo. É porque ele estava no tempo dele, no momento dele. Ele é mais novo do que eu, então existem prioridades que ele tem na vida dele que eu já passei por essas prioridades e as minhas hoje são outras do que a dele. Então foi mais por isso que a gente terminou, mas até hoje eu mantenho um relacionamento super bom com ele, super saudável, porque ele foi uma pessoa maravilhosa. E ele me engajou muito, ele me motivou muito, né? Ele me motivou muito em vários aspectos, muitas coisas que eu queria fazer na minha vida, ele me incentivou, então ele foi uma pessoa que me colocou muito pra frente. Isso é muito importante. Mas eu só consegui conquistar essas pessoas perto de mim porque eu comecei a fazer isso por mim mesma. E eu não esperei que ele pegasse na minha mão e falasse: Bárbara, vem aqui, eu vou fazer você enxergar o mundo. Não, eu enxergava o mundo, comentava com ele e ele engajava, falava: não, você tá certinho, o mundo existe, vai pra frente. Então era uma pessoa que estava lado a lado comigo, né? E enfim, Charis, por que eu tô falando tudo isso? Porque dentro de todos esses relacionamentos, fora os relacionamentos familiares, é que eu não vou ficar falando também, porque senão eu vou trazer aí, vai ficar, sei lá, um vídeo de 2 horas, né? Vai ficar muito grande, muito extenso. Mas eu também tive vários problemas dentro dos meus relacionamentos familiares no decorrer desses anos. Brigas, desavenças, separações e conflitos, mas, né, a gente reatou, a gente se ama, enfim. E tudo isso por quê? Porque tudo que eu passei, todos os relacionamentos que eu passei pela minha vida, eu sempre fiz uma análise do que estava acontecendo depois que eu estava fora da situação. Por quê? Porque quando você está dentro da situação é muito difícil você enxergar a situação. Mas quando eu saía da situação, ficava mais fácil para mim ter uma compreensão, um compreendimento. E dentro de tudo isso, embora quando eu era mais nova eu me julgava muito, mas conforme eu fui ganhando maturidade, eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, eu fui tomando um olhar de compaixão comigo mesma. E às vezes a gente não tem isso, né? Por isso que a gente tem autoestima muito baixa, porque a gente não tem compaixão por nós mesmos. Compaixão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, né? A gente não é perfeita. Cada um dentro do possível, dentro da sua personalidade, dentro do que constitui você, a gente tem que buscar sempre a excelência de nós mesmas, né? Então eu sempre procurei fazer muito isso. E aí, como eu sempre gostei muito do comportamento humano, eu sempre fui muito observadora, então eu sempre observei muito o comportamento das outras pessoas, então eu nunca limitei o meu olhar apenas para mim,
para a minha história, para os meus relacionamentos. Eu sempre procurava analisar as coisas como um todo e perceber também que eu não sou o único indivíduo dentro do relacionamento, que existe outro indivíduo dentro do relacionamento. Porque assim como eu já sofri certos abusos e manipulações dentro dos meus relacionamentos, eu também fiz isso. Eu também controlei os meus ex-namorados, eu também fui possessiva, eu também fui ciumenta. Eu também abusei deles de certa forma, de achar que eu era melhor ou maior do que eles em algum aspecto. Então eu também tive as minhas culpas. Eu não sou 100% vítima. Só que a questão está no olhar, está em você enxergar isso, está em você perceber, ter essa percepção e usar como base essas percepções para desenvolver, para um autodesenvolvimento. E aí é claro que como eu fiz a faculdade de biologia, eu comecei a estudar, a ver alguns artigos científicos, e aí foi quando eu descobri sobre o comportamento humano, sobre como funciona o comportamento humano, eu comecei a me envolver mais dentro desses estudos, e aí eu descobri a sexualidade humana, descobri que dentro da sexualidade humana existe o conceito biológico, psicológico e cultural, e aí eu fui atrás disso, comecei a ler livros e me envolver, me inteirar mais esse assunto, ver palestras, e enfim. E aí eu fui descobrindo, e conforme eu fui fazendo esses estudos, né, buscando esses conhecimentos, aí eu fui ligando as chavinhas dentro da minha própria vida, porque aí eu não fiquei só no conceito teórico, eu comecei a partir para ação. Então, tipo, beleza, então existe todo esse conhecimento, todo esse conceito, então eu vou entender melhor como que funciona isso. E aí eu comecei a buscar ação dentro dos meus estudos, dentro daquilo que eu estava desenvolvendo, e aí eu comecei a perceber que a minha maturidade, a minha evolução, a minha transformação começou a ficar além. E aí eu comecei a ficar tão além que agora eu enxergo a vida das pessoas, eu olho para a vida das pessoas, eu enxergo as conversas, eu enxergo os contextos dentro de uma perspectiva que para mim é maravilhosa, é mágica, porque aí eu não fico dentro de um mundo ilusório, sabe? Eu não fico mais dentro de um mundinho de bolha, de ilusão. Eu consegui expandir mais o meu olhar. E aí quando eu expandi esse meu olhar, eu comecei a perceber a necessidade das pessoas de expandir esse olhar também, porque as pessoas estão necessitadas delas mesmas. Os conflitos que a gente tem, os problemas que a gente tem, é porque falta alguma coisa dentro de nós. E quando falta alguma coisa dentro de nós, a gente busca fora. Então a gente busca em alguém, a gente busca numa ideia, a gente busca numa religião, a gente busca numa música, a gente busca em outras coisas. E aí foi quando surgiu a ideia de criar Cherry Purple. Conversei com a minha irmã, porque a gente tem, eu converso muito com ela, né? Então a gente tem uma percepção igual, e aí a gente conversou e falou, vamos criar então a Cherry Purple, né? Vamos criar a Cherry Purple nesse intuito, no intuito de mostrar para vocês esses conhecimentos, de divulgar esses conhecimentos para vocês, porque são complexos, né? São muitas coisas, muitos artigos científicos, muitos livros, muitos termos científicos, e não é qualquer pessoa que vai buscar por isso, não é qualquer pessoa que está interessado nisso ou que sabe o caminho para chegar a ter esses conhecimentos. E aí a gente conversando falando, não, vamos pegar esse conhecimento então e trazer para uma linguagem popular, trazer para uma linguagem que faça com que as pessoas percebam. E o nosso público-alvo vai ser as mulheres. Por quê? Porque é muito mais fácil para mim conversar com mulheres, é muito mais fácil conversar com vocês. Por quê? Porque nós mulheres somos mais complexas, né? A gente tem uma capacidade verbal, linguística muito maior do que os homens. Então a gente é mais complexo, a gente percebe muito mais as coisas e nós somos muito mais flexíveis e estamos muito mais dispostos a buscar por conhecimento. E fora que dentro de todo o contexto social que a gente vive, eu acho que o que as mulheres precisam hoje em dia é ter autonomia sobre a própria vida, sobre as próprias ações, sobre o que quer, e eu percebo que as mulheres são muito inseguras de si, muito inseguras. Então o intuito da Cherry Purple é trazer essa segurança para vocês. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou discordaram de alguma coisa, ou enfim, tem alguma opinião, alguma sugestão, deixa nos comentários aqui, curte esse vídeo, compartilha e, bom, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a despertar aí, sabe, algum pensamento, alguma percepção que vocês têm em relação a alguma coisa, enfim.
Peço desculpas pelos ruídos que vão ter nesse áudio, né? Porque como eu disse, eu tô numa pracinha, inclusive já anoiteceu e eu preciso sair daqui. Então já tô finalizando esse vídeo porque eu preciso voltar pra minha casa porque já tá escuro aqui já. E é isso aí, meninas. Obrigada por vocês terem ouvido e escutado a minha história. Isso é muito importante pra mim. E nos vemos nos próximos vídeos, Cherries. Tchau, tchau!